Olá amigos do canal Toy História, tudo bem com vocês? Eu sou Gilberto, formado em História. Para você que já acompanha meu trabalho, meu muito obrigado. Você que está chegando agora no Toy História, seja bem-vindo. Eu estou apresentando aqui uma série de vídeos com os principais fatos ocorridos no período medieval. No vídeo passado, falamos do Papa Alexandre Borgia, Alexandre VI, como ficou mais conhecido. Ele que conseguiu ser um dos piores papas da Igreja Católica e, por conta disso, teve uma morte trágica, foi envenenado. No final deste vídeo, eu vou deixar na descrição e você poderá dar uma conferida lá, beleza? Hoje vamos falar de um outro pontífice que também deixou sua marca na história da igreja. Seu nome de batismo era Benedito, mas entrou para a história como Papa Bonifácio VIII. Ele esteve envolvido em conflitos internacionais e declarou seu poder como absoluto, ou seja, ele, como vários outros papas, tinha um desejo incontrolável pelo poder e pela ambição. Após assumir o trono, prontamente ordenou o exílio de seu antecessor, Celestino V, que morreu 2 anos depois no castelo de Fumone, na Itália. Bonifácio comandou a igreja com mão de ferro de 1294 até 1303. Quando você escuta falar em Papa, sua santidade, logo você pensa em alguém santo, um pai, ou alguém que no mínimo crê em Deus, não é mesmo? Pois então, Bonifácio VIII era o oposto disto. Sim, esse Papa, com todas as letras, não cria em Deus. E justamente naquele período mais conturbado que a igreja passava, então, tudo que os fiéis não precisavam era de um líder ateu. Sugere-se que a frase "faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço" tenha sido dita por ele, já que ele mandava o povo rezar, mas ele não rezava. Mandava o povo crer, mas ele mesmo não cria. Segundo o historiador britânico John McCabe, Bonifácio era ateu e teria afirmado diante de bispos, arcebispos e padres que Jesus nunca existiu. Disse ainda que Maria era uma mulher comum e que não era virgem coisa nenhuma. Ele também não via o adultério como um problema. Certa vez teria dito: "É absolutamente necessário para a salvação que toda criatura humana esteja sujeito ao pontífice de Roma." O famoso poeta italiano Dante Alighieri retratou Bonifácio VIII como um condenado ao inferno em sua obra A Divina Comédia. Bonifácio foi acusado de vender objetos sagrados da igreja e profanar o templo. Ele promoveu algumas cruzadas na Europa e, após a família Colonna acusar que a eleição papal teria sido fraudulenta, iniciou-se uma guerra. O Papa, então, com seu exército, que havia capturado as cidades de Colonna e Palestrina, ofereceu um acordo de paz para as regiões que se rendessem. No entanto, as tropas da igreja não cumpriram com o combinado e a cidade de Palestrina foi saqueada e queimada, matando mais de 6.000 pessoas, praticamente toda a população. Apenas as catedrais foram poupadas. Bonifácio, pessoal, se achava o dono do mundo. A personalidade dele é ainda lembrada como explosiva e controversa. Ele teria, em uma ocasião, jogado cinzas nos olhos de um bispo que aguardava para receber a bênção na cabeça. O ano de 1303 foi marcado pela disputa de poder entre Felipe IV, ou Felipe o Belo, e Bonifácio. Felipe o Belo era rei da França. Depois de ter sido acusado de ser um criminoso, o Papa excomungou todos que impediam a entrada dos clérigos à Santa Sé, incluindo o rei Felipe. Em setembro daquele ano, as tropas do rei invadiram o Palácio Papal em Agnane. Um dos líderes do exército, Sciarra Colonna, exigiu que Bonifácio renunciasse.
Este, ao contrário, disse que preferia morrer do que renunciar. Colonna, então, teria dado um tapa no rosto do Papa e esse tapa entrou para a história. Podem pesquisar aí, pessoal. Com 73 anos, Bonifácio foi preso, espancado e quase morto. Após 3 dias, ele foi libertado, mas morreu um mês depois de febre e por conta também dos ferimentos que ele teria sofrido nessa agressão, em outubro de 1303. Fica aqui, pessoal, uma curiosidade. Segundo fontes da época, ele foi enterrado dentro de 3 caixões, o externo de madeira, o do meio de chumbo e o interno, onde estava o corpo, de pinho. Não se sabe ao certo o porquê disto, mas naqueles dias, como se não bastasse os excessos e os escândalos que envolvia esses sacerdotes em vida, após mortos, não era raro algum tipo de polêmicas em seus velórios e sepultamento. Só para vocês terem uma ideia, teve um papa lá que, depois de morto, descobriram alguns crimes que ele tinha cometido e o seu sucessor mandou desenterrar o corpo. O defunto foi julgado e condenado à morte novamente. Inclusive, eu vou contar essa história para vocês já no próximo vídeo, beleza? Mas vamos finalizar então a história do Bonifácio aqui. Em relação ao fato dele ter sido ateu, eu estive pesquisando e algumas fontes sugerem que essas acusações seriam de adversários políticos, já que adversários e inimigos era o que ele mais tinha. Já outras fontes alegam que realmente ele seria ateu, mas talvez por conta dos lapsos de memória e também por toda a luta e tribulação que ele passava. Mas e você? Já tinha ouvido falar desse Papa, o Bonifácio VIII? Deixe aqui nos comentários e, se você achar que deve, inscreva-se no canal Toy História, beleza? Eu te convido para o nosso próximo vídeo, onde te contarei a história desse Papa que eu acabei de mencionar, que desenterraram o corpo dele, condenaram novamente e tal. A você que acompanhou esse vídeo até o final, meu muito obrigado, beleza?